Gostaria de iniciar nossa mensagem de hoje, mais uma vez, como sempre, orando, rogando aqui a graça de Deus para que as nossas mentes sejam iluminadas diante da sua palavra para entendermos o assunto que vai ser abordado neste momento através desse estudo. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos em reverência ao Senhor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus agora em uma breve oração, falando com o Pai, em nome do Senhor Jesus, na certeza de que somos intercedidos e compreendidos diante dele pelo Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso grande, eterno e poderoso Pai, diante da tua palavra nos encontramos mais uma vez, na tua dependência, Senhor, na dependência do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e da tua palavra. Rogamos que o Espírito Santo esteja abrindo as nossas mentes, iluminando as nossas mentes, os olhos da nossa fé, a fim de que possamos compreender aquilo que o Senhor quer que compreendamos para o nosso crescimento espiritual na pessoa do Senhor Jesus. Pai, obrigado pelas pessoas que têm me assistido, as pessoas que estão hoje recebendo as mensagens, sejam pela linha de transmissão, ou aquelas que têm inscrito-se no canal Encontro com a Verdade, ou aquelas que estão assistindo através do YouTube, que o Senhor esteja abençoando suas vidas, conduzindo-as, ó Deus, pela tua graça, bondade e misericórdia. Oramos por todas as famílias, que o Senhor esteja derramando a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, unindo, ó Deus, elas na tua graça. Cuida de cada uma delas neste dia. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos, nessa mensagem, queridos irmãos e amigos, estar mostrando sobre o seguinte assunto: por que um crente salvo não pode ser condenado? Estou dizendo um crente salvo porque entendemos que todas as pessoas são crentes. De alguma maneira, tem um tipo de crendice na sua vida. Mas o crente salvo, ele é destacado por aquele que crê e recebe Jesus como o único Senhor da sua vida. Aquele que centraliza a sua fé única e exclusivamente na obra de Deus em Jesus Cristo. João escreveu um texto lindo no seu capítulo 17, versículo 4. Inclusive, este texto está inserido numa oração feita por Jesus, por sinal, a mais longa oração feita pelo Senhor Jesus durante o seu ministério aqui na terra. E ele escreveu aqui o que Jesus disse na sua oração para o Pai. Capítulo 17, versículo 4, ele disse a Deus. Isso é, Jesus disse para Deus: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Observa que Jesus foi muito claro dizendo ao Pai, Pai, no final do seu ministério, ele dizia: eu te glorifiquei, eu te exaltei, realizando a obra que me deste a fazer. É claro que nós temos vários outros textos, como João capítulo 4, João capítulo 6, Jesus falando nos seus discursos aos seus discípulos, dizendo que ele veio para fazer a obra do Pai, e que a obra de Deus era fazer a vontade de Deus. Então, que obra foi esta que Jesus realizou, que Jesus consumou, através da qual eu, você, nós somos libertados? Podemos ter certeza dos céus, porque ele realizou a obra. As nossas obras, elas não terão fim apenas por ocasião da morte. Jesus disse: eu consumei, eu realizei, eu terminei a obra que Deus me deu para fazer. Será que esta obra que Deus deu a Jesus para realizar, sendo uma vez consumada, tem alguma coisa a ver conosco? Eu diria, não tem alguma coisa a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. Porque esta obra realizada por Deus na pessoa de Jesus equivale à nossa grande e incomparável e eterna vitória. Vamos ver, então, alguns textos bíblicos para mostrarmos aqui porque esta obra tem tudo a ver conosco, as pessoas salvas, os crentes que confessaram um dia Jesus como Senhor e Salvador, recebendo-o em seu coração
e obedecendo através da sua palavra, e hoje professam por esta fé que são pessoas salvas, que aliás a salvação é o primeiro sinal da vida, ou seja, da fé verdadeira. A fé verdadeira, ela gera imediatamente a salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aquele que invoca tem vida eterna. João capítulo 5, verso 24, citamos na mensagem anterior, que aquele que ouve a palavra de Deus através da Escritura Sagrada e crer nele tem a vida eterna. Portanto, eu quero mostrar aqui rapidamente 6 razões pelas quais uma pessoa é salva pela obra consumada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, nós temos em Lucas capítulo 22, Jesus sendo preso e maltratado. Você conhece muito bem a história. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani enquanto ele estava reunido com seus discípulos, após ter passado uma noite em oração ao Pai. Naquela oração, segundo a Bíblia Sagrada, ele sentiu tanta agonia da morte que o seu sangue tornou-se em gotas de sangue que corria até o chão. Ele sentia ali a pressão antecipadamente, a pressão da cruz, a pressão da morte, a pressão da judiação que fizeram com ele, do massacre que fizeram com ele. Isso em Lucas capítulo 22. Segundo, em Lucas capítulo 23, Jesus é condenado à morte de cruz. Você conhece a história, que diante de Pôncio Pilatos, o governador da época, ele foi condenado como malfeitor, comparando-se àqueles piores que existiam em Jerusalém, e comparando até com o pior de todos os pecadores, que era Barrabás, que havia sido preso porque foi apanhado no motim, porque ele havia matado alguém. Então ele era condenado naquele momento como um malfeitor para que pudesse cumprir as Escrituras. Essa é a segunda razão pela qual a salvação é possível a uma pessoa, e a obra de Deus está sendo realizada na pessoa de Jesus. Em terceiro lugar, em João capítulo 19, versículo 28 a 30, ele está ali na cruz e ele declara com palavras legíveis. Ele disse, está consumado. Antes ele disse que teve sede, deram-lhe de beber, mas não era essa sede de água que ele tinha naquele momento. Ele tinha sede de salvar o mundo. Ele tinha sede de ver aquele povo salvo pela graça de Deus. E naquele momento, ele disse, no momento da sua morte, a última palavra de Jesus neste mundo, enquanto vida que ele teve, foi, está consumado. Ele estava falando ao Pai. A última oração também feita pelo Senhor Jesus. Ele estava dizendo que a obra de Deus naquele momento estava sendo terminada. Ele estava morrendo na cruz para cumprir a obra do Pai. Por isso ele disse aqui na oração, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Levando em conta que a palavra consumado quer dizer terminada, ou seja, acabada, findada. Ele estava ali realizando a maior de todas as obras para a salvação de todos os pecadores. Ele disse que, no capítulo 4, aliás, em quarto lugar, melhor dizendo, em Marcos capítulo 15, a Bíblia diz que ele testificou dizendo que o véu rasgou de alto a baixo. No momento que Jesus faz essa declaração dizendo que a obra está pronta, a obra está findada, terminada, o véu do templo se rasgou. Aquele véu que dividia o lugar santo dos santos, aquele lugar santo dos santos, onde apenas o sacerdote entrava uma única vez por ano, levando um sacrifício para prestarem, ou seja, em prol daqueles que estavam no lugar santo, para receberem perdão dos seus pecados. Agora o véu era aberto, significando o caminho estava aberto. Agora não havia mais segredo. Agora não havia mais nenhuma interrupção através da qual pudéssemos entrar diretamente na presença de Deus. Porque o lugar santo dos santos representava a presença de Deus, que apenas o sacerdote, uma única vez por ano, podia adentrar naquele lugar
e oferecer sacrifício pelos demais. Porém, Jesus, ele entrou uma única vez no lugar santo dos santos, e agora abrindo a porta através do véu que rasgava, e a Bíblia diz até a posição que o véu rasgou, de cima para baixo. A proteção é de Deus, a graça é de Deus, a vida eterna é de Deus, a bênção é de Deus. Tudo isso provém de Deus, que estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. E a palavra aqui, reconciliar, quer dizer retribuir de outra maneira. Deus estava retribuindo o mal que fizemos a ele, através da morte, da consumação, da obra realizada pelo seu Filho amado, Jesus Cristo. É impossível, quando cremos nessa obra, não sermos salvos. Mas é impossível não crermos nessa obra e sermos salvos. Portanto, o que a Bíblia Sagrada está mostrando para nós é Deus na pessoa de Jesus, realizando toda a obra para a salvação do pecador. Porém, em quinto lugar, nós vemos em Lucas capítulo 24, Jesus ressuscitado. Ele não ficou na sepultura. Se lembra do que Paulo escreveu aos Efésios: depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, aqui está o evangelho da salvação. Jesus ressuscita agora. Encontraram um sepulcro? Sim. A pedra? Sim. Os lençóis que enrolaram o corpo de Jesus? Sim. O travesseiro que estava sob a sua cabeça? Sim. Porém, o corpo de Jesus não estava ali. O anjo foi contundentemente claro quando disse: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele apareceu depois vivo gloriosamente. Jesus agora estava vivo gloriosamente diante de nós, diante de Deus, após ter realizado a maior de todas as obras para a salvação do homem. Portanto, creram na obra de Deus. Este é a sexta razão porque um salvo não pode ser condenado. É verdade. Creram na obra de Deus, na pessoa de Jesus. Não há como se ser salvo crendo em qualquer outra obra. Por isso que a obra de Deus para a salvação, ela sempre está no singular. Seja a fé em Cristo Jesus, ele disse: pela graça sois salvos por meio da fé, ou seja, pelo sacrifício de Cristo, obra única, obra perfeita, obra vicária, obra substituta, na cruz do Calvário, substituindo o meu, o seu e o nosso lugar. Portanto, aqueles que creram nesse sacrifício foram salvos pela graça mediante a fé, no sacrifício do Senhor Jesus. Portanto, aqui 6 razões pelas quais uma pessoa que crê em Jesus pode receber a salvação e ela não pode jamais ser condenada. Repito mais uma vez, João capítulo 5, verso 24. Jesus dizendo: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem, não terá, tem a vida eterna. Romanos capítulo 8, agora, neste momento, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. João capítulo 1, capítulo 3, versículo 2, na segunda carta de João ele escreveu: agora, filhinhos, somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Em Colossenses capítulo 3, Paulo escreveu que quando Jesus se manifestar, nós também manifestaremos com ele, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, bem guardada com Cristo em Deus. É impossível que se perca esta vida, porque ela é eterna, como também Jesus e Deus são eternos, e a nossa vida é o próprio Jesus. Ainda, em Efésios capítulo 1, eu vou repetir o texto que nós lemos aqui na mensagem anterior. Capítulo 1, versículo 13, disse Paulo: em quem vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida por Deus em Cristo quando ele voltar. Querido irmão, você que se diz salvo, você que se diz crente, tem essa certeza absoluta na sua vida? Se ainda não tem, é porque a sua fé não foi colocada no objeto único da salvação, que é o Senhor Jesus. Não precisamos trabalharmos para a salvação. Nós trabalhamos para realizar as obras da salvação. Porém, a obra de Deus em Cristo Jesus está consumada. Foi terminada. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus. Um dia ele voltará, simplesmente para levar aqueles que um dia, aqui durante a vida, creram absolutamente, sobre tudo, na obra de Deus realizada na pessoa do Senhor Jesus. Quero terminar dizendo que nem uma obra ou nenhum pecador será justificado pelas obras da carne, mas todo, salvo em Cristo Jesus, um dia será justificado diante de Deus pela obra da salvação, que é o sacrifício de Cristo, a fé colocada nele, gerando assim a vida eterna para todos aqueles que creem. Deus te abençoe, Deus te guarde. Espero que essa palavra tenha te abençoado muito e que possa te conduzir à luz dela a uma perfeita vida em Cristo Jesus. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.